Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria ter vocês aqui para refletirmos esta palavra viva e transformadora. Uma palavra que hoje não fala ao outro, ela fala a mim, ela fala a você, ela fala a todos nós. Quantas vezes você apontou o erro do outro sem perceber que fazia a mesma coisa? Quem de nós, alguma vez na vida, não olhou para o outro e talvez tenha dito que ele precisava mudar? Mas hoje o Senhor quer mostrar a você que o mesmo critério que usamos para medir os outros, Deus também usará conosco. Então não saia deste vídeo. Fique comigo até o final, porque Deus falará conosco hoje sobre conversão, verdade e misericórdia. Refletiremos sobre a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Fala, Deus, que os teus servos escutam. Assim és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te avora em juiz. Naquilo que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas fazes as mesmas coisas que eles. Ora, sabemos que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade. Tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas as cometes também, pensas que escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento? Mas pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade. Mas ira e indignação aos contumazes rebeldes, à verdade e seguidores do mal. Tribulação e angústia sobrevirão a todo aquele que pratica o mal, primeiro ao judeu e depois ao grego. Mas glória, honra e paz a todo o que faz o bem, primeiro ao judeu e depois ao grego. Porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando o juízo de Deus desmascara o coração. Meus irmãos, nesta passagem da carta aos Romanos, São Paulo continua escrevendo aos cristãos de Roma. Muitos deles judeus convertidos que se achavam justificados apenas por conhecerem a lei. Mas São Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, mostra uma verdade dura e ao mesmo tempo libertadora. Não há exceção de pessoas para Deus. O versículo 1 deste capítulo já é para nós uma flecha direta aos nossos corações. Tu que julgas és indesculpável porque fazes o mesmo que condenas. Vejam, meus irmãos, Paulo está denunciando aqui a hipocrisia espiritual. Julgar o outro com severidade enquanto se justifica diante de Deus. Ele não está falando contra o discernimento, mas contra o coração endurecido. Aquele que conhece a verdade, mas não a vive. Que sabe o que é justo, mas não se converte. E no versículo 4 deste capítulo, Paulo toca no cerne da misericórdia divina. Ou desprezas a riqueza da bondade, da paciência e da longanimidade de Deus, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Vejam, meus irmãos, a misericórdia de Deus não é licença para continuar no pecado. Ela é um chamado à conversão. Deus é paciente, mas não é indiferente. Ele espera, mas não compactua com o erro.
E no final, Paulo vai revelar o princípio eterno da justiça divina. Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. A mensagem aqui, meus irmãos, é muito clara. Deus julga com verdade e não com aparência. No dia do Senhor, não será Deus quem nos condenará. Será a nossa própria vida que mostrará se o nosso coração foi moldado pelo amor ou pela hipocrisia. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos engajados na igreja, conhecemos a doutrina, conhecemos a verdade, cantamos, pregamos, mas não deixamos Deus nos converter verdadeiramente. Hoje o Espírito Santo diz para cada um de nós que não nos quer perfeitos, mas verdadeiros. Deus não se impressiona, meus irmãos, com palavras e ações aparentemente piedosas, mas se alegra com corações que reconhecem suas falhas e se voltam para Ele. Vejam, julgar o outro não nos faz verdadeiramente santos. Amar o outro na sua fraqueza é que nos faz parecidos com Cristo. E nesse sentido, Santo Agostinho já dizia que Deus vê a confissão humilde com mais agrado do que a justiça orgulhosa. E ele vai continuar. Não te julgues melhor porque vês o erro do outro. Alegra-te antes porque a misericórdia de Deus ainda te sustenta. É exatamente isso, meus irmãos. A conversão é um processo diário de reconhecer que o trono do juízo não é meu, ele é de Deus. Por isso hoje, diante dessa palavra, Deus nos convida a olharmos para dentro de nós e a nos perguntar como nós temos vivido aquilo que nós cobramos dos outros. Será que eu tenho usado a misericórdia de Deus como uma simples desculpa para permanecer no erro? Meus irmãos, o juízo de Deus é justo, mas é também misericordioso. Ele não quer nos condenar, ele quer nos curar e nos libertar. Então, antes de sair por aí apontando o dedo, estenda a sua mão. Antes de condenar alguém, meu irmão, ore por essa pessoa. Antes de julgar, ame. Porque no fim, meus irmãos, Deus não julgará o quanto falamos sobre amor, mas o quanto amamos de verdade. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Compartilhe hoje este vídeo com quem precisa ouvir que Deus é justo, mas também é misericordioso. Ajude-nos a espalhar essa verdade que liberta. E que o Senhor, que é justo e misericordioso, abençoe a tua vida. Que Ele te conceda um coração humilde e um espírito reto, e te conduza sempre pelos caminhos da conversão e da paz. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.